Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais, ao vivo, direto do estúdio da Rádio Capela, aqui de Vinhedo, 105,9 MHz. O nosso programa Momentos Espirituais é um programa que é produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo, cujos canais de contato pode se dar através do telefone 3876-6846, que é o telefone aqui da Rádio Capela. Através do e-mail cept.vinhedo@gmail.com, e também temos o nosso canal lá no YouTube, bastando digitar CEPT Vinhedo. Lá no YouTube vocês terão acesso a todos os programas já produzidos pela nossa equipe. E também para quem tem aquele aplicativo do podcasts, né? Tanto no iOS quanto no... qual que é o outro lá? Do Android. Também temos acesso através desse método de comunicação. Hoje estamos recebendo com muita alegria um grande amigo nosso, um frequentador que temos muito carinho por ele, por muitas demonstrações de amizade da parte dele conosco, e também que nos serviu de inspiração, principalmente nos serviu e nos serve de inspiração, principalmente pela convivência agradável e também pelo comportamento ético elevado. Referimos-nos ao nosso querido Vanderlei. E Vanderlei, boa noite, uma alegria receber a sua presença hoje aqui. Boa noite, a satisfação é toda minha, prazer enorme estar aqui, vendo o trabalho de vocês tão extraordinário, eu é que agradeço de coração. Estamos ajustando o microfone do Vanderlei. A voz dele não saiu muito bem, mas a gente espera que os ouvintes tenham podido compreender. Ok, Vanderlei, nós vamos conversar novamente. Estamos também acompanhados do nosso querido Claudemir. Seja bem-vindo, Claudemir. Fique à vontade para eventuais colocações, sem maiores problemas. Aqui nós temos que ser um pouco sem vergonha. Sem vergonha. Não podemos ter vergonha. Temos que abandonar a timidez. Recebemos hoje o José Irmão, que até agora há pouco estava dando entrevista ali fora para a CNN Internacional. O Fabinho, né, o nosso Fábio também, aqui conosco. O nosso Marcos e também o infatigável Guilherme. Hoje nós vamos discutir o tema semanal do Evangelho, que está sendo abordado lá em nossa casa, né? Cujo capítulo é o 27. Capítulo 27. Pedi e obtereis. Intitulado... Pois não, pode falar, Fábio. Pedi e obtereis, né? E nós vamos estudar especificamente os itens de 1 a 15. Exatamente. Que são as condições, a eficácia e a ação da prece. Exatamente. Então, nós vamos iniciar, sempre vale a pena nós iniciarmos com uma passagem do Evangelho, uma vez que as palavras proferidas pelo Mestre são palavras de vida eterna. Então, ele diz assim lá nas anotações de Mateus, capítulo 6, versículos de 5 a 8. Sempre lembrando que os capítulos de 5 a 7 do Evangelho de Mateus são aqueles capítulos que compõem o famoso Sermão do Monte, ou também conhecido como Sermão da Montanha. Então ele diz assim: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetam orar, pondo-se de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas,
para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade antes que lhe peçais. Meu Deus, quanta coisa maravilhosa, né? Numa passagem tão simples, tão bonita, e que nos dá o roteiro como que devemos orar. Se nós oramos com o objetivo de sermos vistos pelas outras pessoas, nós estamos agindo como os fariseus antigamente, que paravam nas esquinas para serem vistos pelos homens e parecerem que eles eram pessoas boas, que eram pessoas tementes a Deus, e na verdade eles já receberam a sua recompensa, né? Que eles queriam ser vistos, então foram vistos, nada mais. Agora, essa parte aqui é que sempre me tocou muito, né? Quando o mestre diz assim: quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Quando Jesus nos convida a entrar para o vosso quarto e fechar a porta, ele está querendo dizer que nós devemos olhar para dentro de nós e fazermos um diálogo entre nós mesmos e Deus como testemunha. Então, a partir desse momento, quando nós fechamos a porta do nosso quarto, a porta da nossa consciência, a porta desse nosso quarto interior, estamos só nós, a nossa consciência e Deus. E, logicamente, que Deus não tem deficiência auditiva e nós não precisamos gritar nem pedir em voz alta nada para Deus, porque Deus vê o que se passa em segredo no nosso pensamento. Então, aquilo que se passa no nosso pensamento é suficiente dentro das nossas orações. Vanderlei, mais uma vez vou iniciar com você, né, uma vez mais agradecendo, né, o carinho da sua presença, e para nós é uma alegria podermos discutir o tema semanal do Evangelho de maneira agradável, de maneira coloquial, numa linguagem que você usualmente utiliza lá, tanto nas preleções quanto nas aulas dos cursos que você coordena. Boa noite mais uma vez, é uma alegria recebê-lo. A alegria é toda minha, realmente é muita satisfação estar aqui com vocês, pessoas engajadas no bem, engajadas em passar avante essa mensagem de Cristo. E essa passagem do Pedi e obtereis, do capítulo 27, é particularmente maravilhosa. Eu, pelas suas colocações desse capítulo, agora que você colocou as palavras de Jesus, resumindo, nós podemos dizer que não devemos nos colocar em evidência. Devemos orar secretamente. Não necessitamos de muitas palavras, porque Deus sabe o que nós precisamos. Nós temos que ter sinceridade no coração para orar e perdoar se tiver algo contra alguém. Esses Exatamente. São os ensinamentos desta passagem maravilhosa que você, Marcelo, acabou de nos citar. Ah, sem dúvida. Fabinho, gostaria de ouvi-lo. Fique à vontade.
Eu não posso... Você tem 40 minutos para falar. Você tem 40 minutos para falar. Não, isso que você acabou de ler aí me fez lembrar um poema, né, da Alta de Souza. Ah, que maravilha. Que se chama Mensagem Fraterna. E eu acho que a gente podia fazer um exercício para o nosso coração agora, levando esse alimento para dentro, né? Esse alimento para a alma. Essa paz, essa coisa maravilhosa que a Alta de Souza traz para a gente nessa mensagem. E depois que a gente lê, a gente comenta para que se solidifique, né, o ensinamento que ela nos traz. Perfeito. Então ela fala assim, ó: meu irmão, as tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Mas sei que às vezes choras consternado ante ao silêncio da força que interpelas. Volta ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Meu Deus. Maravilha. Então o que essa mensagem está falando para a gente? Que o templo mais alto, a capela mais alta está dentro de nós, né? Sim. Então às vezes a gente está atarefado, está correndo, está fazendo, eu vou no asilo, eu dou o pão para as crianças, eu faço isso, eu faço aquilo, não sei o que lá, chega na hora, eu peço para Deus correndo, né? Mas e a hora que eu vou fazer aquela introspecção, eu comigo mesmo, né? Quem sou, aonde estou, para onde vou, o que quero, né? Onde está, meu Deus, que não te ouço, né? Então esse momento é muito importante para a gente também. E a mensagem está falando isso, né? Que a mais alta de todas as capelas é o nosso templo interno abandonado, né? Isso é muito bonito. E outra coisa que ela fala é o seguinte: ouve o teu coração em cada prece, porque Deus responde em ti mesmo e te esclarece. Mas como a gente vai fazer isso se a gente não para de olhar para o celular? Né? Se a gente não para de ver o WhatsApp, se a gente não para de ver Facebook, se a gente não para de escutar música, se a gente não para de trabalhar, né? Então a gente não vai conseguir isso. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina de Deus dentro da gente, em luz de redenção, ou seja, nos transformando, que é esse o objetivo, melhorando os nossos sentimentos. Então acho que tem tudo a ver com isso que você leu antes, dúvida, né? Do orar no templo interno, né? E não nas esquinas para as pessoas verem, alto e repetitivo, que não é essa a ideia. Não é esse o objetivo, né? Marcos, gostaria de ouvi-lo. Tem essa história do fechar a porta e agora desenvolvido do templo interno. Parece-me bem semelhante, né? Que ela quis usar essa passagem evangélica e a visão sua da psicanálise pode ampliar essa discussão. Boa noite, queridos ouvintes. Boa noite, amigos presentes aqui. Realmente, Marcelo, o que você falou e mais o que o Fábio falou, a gente, né, conjugando essas duas coisas, eu acho que a gente não escuta a voz de Deus se a gente tiver com um barulho interno muito grande, né? Nós temos que nos silenciar internamente, silenciar a nossa alma, para que a gente consiga escutar. Então, nós estávamos falando até antes, né, de entrarmos aqui, que estudos que previram que a depressão seria o mal do século, agora entendem que é a síndrome do pensamento acelerado, que estão chamando de SPA. Então, esse pensamento acelerado, esse barulho interno que as pessoas não conseguem parar de ouvir, né? Elas não conseguem ficar quietas, elas não conseguem ficar paradas, elas não conseguem meditar. Então é porque esse barulho interno é muito grande. Quando a gente conseguir parar um pouquinho com esse barulho interno para escutar a resposta, como o Fábio falou, né? Que a gente só vai ouvir o retorno de Deus, as nossas preces, quando nós silenciarmos. Então aí nós vamos saber orar, porque hoje a gente só pede quando precisa, né? Não se lembra de agradecer,
porque é uma das da tríade, né? Isso. Uma das três, dos três objetivos da prece. Objetivos, né? Então, nós esquecemos. Louvar a Deus, então, não, imagina. Esquece, né? Quando a gente louva é mais pra gente fazer um agrado, né? Mais para as outras pessoas verem, né? Então, esse agradecer, o louvar e o pedir, a gente só lembra do pedir e quando a gente está necessitado, né? Então, eu acho que a gente pode desenvolver muito mais o tema, mas para começar era mais ou menos isso, Marcelo. Beleza. José Irmão, gostaria de ouvi-lo. Estava ouvindo a entrevista agora há pouco, ainda na CNN Internacional. Eles mandaram a equipe aqui, né? Quem dera, né? Boa noite aos irmãos, a todos. Foi a Oprah? A equipe da Oprah, né, que mandou? Não chega. Tô brincando, fica tranquilo. Tá certo. Exatamente. Eu gostaria até, o que os irmãos disseram aqui foram ao ponto, né? De uma maneira muito esclarecedora. E eu gostaria de poder ampliar um pouquinho o tema na impactante obra de André Luiz, chamada Entre a Terra e o Céu, psicografada por Francisco Cândido Xavier. No primeiro capítulo, André Luiz nos fala sobre uma palestra que Clarencio estava dando lá no mundo espiritual. E Clarencio, ele diz o seguinte, logo ali no segundo parágrafo, ele diz: todo desejo é manancial de poder. Vou repetir, ele diz: todo desejo é manancial de poder. Ele diz: a planta que se levanta ao alto e que transforma sua energia em fruto para alimentar o outro é um ser que desejou multiplicar-se. Olha que bonito. E aí alguém pergunta, né? Mas toda petitória requer quem ouça. Quem ouviu os pedidos mudos da planta? E aí ele responde: a lei, que é a representação de nosso Pai, que está em todos e em tudo, né? Tem meios para poder, ajudar, tem meios para poder responder. No caso da planta, ele diz: o sol dispôs todos os princípios necessários para que essa se desenvolvesse. E ele esclarece: todos nós temos esse potencial. Quer dizer, todos os espíritos podem ser servidores uns dos outros, né? Então ele explica dizendo que essa energia vem do Pai Criador e que os espíritos são aqueles que transformam essa energia em bênçãos. Olha que bonito. Ele fala: em todos os lugares do universo tem alguém disposto a transformar essa energia em várias bênçãos para várias pessoas. Então olha só, o nosso desejo, o nosso pensamento, não é? A nossa ação também é uma prece, mesmo que nós não saibamos, ou mesmo que naquele momento a gente não esteja nisso. Então, não é só o momento ímpar de parar e de refletir, mas, como está na lei, é tudo aquilo que a gente anseia e, portanto, a gente atrai e remete novamente ao universo. Clarencio ainda nos diz: a ação da o momento da prece é uma ação buscando reação. Portanto, assim como uma energia, como uma transmissão, ele usa até o exemplo da rádio, nós vamos encontrar dentro daquele raio aqueles que estão de acordo na mesma sintonia e na mesma vibração. Daí ele nos dá um outro esclarecimento dizendo: daí a importância de manter o pensamento, o desejo, as ações em nível mais alto, porque aí nós temos a chance de encontrar esses irmãos de moral mais elevada, né? Diferente daqueles que, quando nós caímos a vibração, nós também vamos encontrar imediatamente esses irmãozinhos que estão dispostos também a nos ajudar nessa vontade ou nesse desejo de ir contra a lei, mas nós vamos ser também responsabilizados por isso, né? Sem dúvida.
Retornamos então com o programa Momentos Espirituais, programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo. Os nossos canais de comunicação são através do telefone 3876-6846, aqui da Rádio Capela. Estamos ao vivo, direto dos seus estúdios, 105,9 MHz. O nosso e-mail é cept.vinhedo@gmail.com. E o nosso canal no YouTube, CEPT Vinhedo. Muito bem. Então hoje nós estamos desenvolvendo o tema Condições, Eficácia da Prece, do capítulo Pedi e Obtereis, capítulo 27 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Sempre vale a pena lembrar que quando Kardec elaborou o Evangelho segundo o Espiritismo, ele deu ênfase nos ensinos morais do Mestre e à luz, tendo esses ensinos morais, tendo como base os princípios da doutrina espírita. Então ele fez o casamento, né? E os princípios da doutrina espírita, sempre vale a pena recordar que são Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade com os espíritos, reencarnação e a lei da evolução. Muito bem. Vanderlei, hoje nós estamos recebendo você, uma alegria muito grande para nós, né? E nós já nos conhecemos há bastante tempo lá do Paulo de Tarso, né? Eu, para falar a verdade, acho que deve ter, da minha parte, eu comecei lá no Paulo de Tarso em 2003, 2004, aproximadamente, mas eu acho que você já estava lá, né? Eu estou no Paulo de Tarso desde o ano de 2000. Morava em São Paulo quando vim para Vinhedo, definitivamente. Aí no ano de 2000 que eu vim para cá, embora eu tenha residência aqui na cidade desde 1988. Ah, então você era aquele morador de final de semana, né? Era morador de final de semana. Você vinha no final de semana e trabalhava lá, exato, né? O Vanderlei entrou aqui de carroça na primeira vez que ele veio, né? Com os bois, né? É verdade. Por isso chama Estrada da Boiada ali, Por né? isso que é a Estrada da Boiada, né? onde eu moro, na Estrada da Boiada. Tem uma lenda também que tinha um córrego, o Tarzan ficava numa ponta do córrego, atravessando as pessoas, né? Através do cipó, tinha uma coisa assim também. Mas eu acho que é lenda, né? Eu acredito que sim, mas era um bom meio de transporte, né? Viu, Vanderlei? E conta para nós, a sua atividade principal você trabalhava como? Eu fiz várias atividades profissionais, mas a minha principal atividade era ser representante de vendas. Perfeito. Eu trabalhava com papel representando a indústria Votorantim. Certo. E visitava as gráficas de toda a região aqui, toda a região metropolitana de Campinas, várias cidades, viajava bastante. Você era um caixeiro viajante, então? Quase, né? Era um papeleiro viajante. Papeleiro viajante. Bastante tempo você ficou nesse percurso, né? Sem sombra de dúvida. E você é casado com a nossa querida Yara, né? Tem também a Vânia, né? A nossa querida Vânia, que é a filha. Você tem quantos filhos, de acordo com a última contagem? Bem, 3. Eu sei, estou brincando. São 3 filhos, né? São 3 filhos. Uma menina, que é a Vânia. Menina para mim sempre será. Sim, sim. Apesar da idade. E meus 2 filhos, o Ivan Augusto e o Vinícius Augusto. Ivan Augusto e o Vinícius, né? Muito bom. E todos estão casados, né? Imagino eu. Sim, todos casados. Você já é vovô, tem alguns netos? Tenho 2 netinhas maravilhosas. Uma que frequenta o Paulo de Tarso, que é a Camila. A filha da Vânia. E a outra que mora em São Paulo, que não frequenta o Paulo de Tarso, exatamente porque mora em São Paulo. É por isso. É a Helena. Com certeza. Se aqui morasse. Muito bom. E quando você conheceu a Yara, você já tinha abraçado a doutrina ou foi depois? Não tinha. A minha trajetória na doutrina, ela é relativamente muito parecida com muita gente. Sei. Na verdade, eu ingressei na doutrina pela dor, porque é fato
consumado que nós entramos na doutrina pelo amor ou pela dor. E eu entrei pela dor. Embora me chamasse atenção a doutrina, porque é uma doutrina lógica, é uma fé raciocinada, mas eu nunca me predispus a frequentar nenhum lugar e nem a conhecer profundamente a doutrina. Até que ocorreu um problema de ordem física comigo, certo. E aí eu fui levado praticamente até a doutrina e me senti tão acolhido, tão consolado, que aí passei a conhecer a doutrina. Aí você começou a se aprofundar nos estudos, né? Com certeza. Muito bom. E o primeiro livro que você leu, você se lembra qual foi? O primeiro livro que eu li, eu demorei aproximadamente uns 3 anos para ler. Porque me apresentaram... Qual que era? Cristianismo e Espiritismo de Leon Denis. Não. O livro era maravilhoso, como ainda é, né? É o Nosso Lar. Ah, o Nosso Lar. Acontece que como eu não era espírita, o que acontecia? Eu lia umas passagens e depois voltava atrás, achava que era uma ficção. Porque não conhecia a doutrina. E quem não conhece a doutrina não vê as qualidades e a profundidade que estes textos nos oferecem. Eu não conhecia, não sabia, então eu, dentro da minha ignorância, eu ficava apenas lendo algumas... Mas voltava sempre ao livro. Alguma coisa me levava de volta para o livro, não é? Mas eu realmente fui à doutrina em função dessa necessidade que eu tive, desse consolo que eu recebi, e aí eu fiquei na doutrina definitivamente. Já tinha uma base intelectual, porque eu estudava, sempre gostei de estudar, acho que o estudo é um tesouro incomensurável para as pessoas, né? E aí, quando eu me senti dentro da doutrina, com todo o embasamento que eu tinha de outros conhecimentos, aí ficou bastante tranquilo para entender efetivamente o que a doutrina propõe. Foi muito bom, levei minha família e me sinto maravilhosamente bem dentro da doutrina. Maravilha. E aí você conseguiu terminar o Nosso Lar? Aí sim, aí terminei o Nosso Lar, depois li novamente o Nosso Lar para me castigar. Não, você vê que interessante, porque tem alguns livros, né, que eu até hoje tem alguns livros que eu não consegui passar do 2º capítulo, entendeu? É verdade. Por exemplo, Depois da Morte, de Leon Denis, né? O nosso querido Eurípides Barçanufo, o primeiro livro que foi dado para ele foi o Depois da Morte. Ele começou a ler, imagino eu, no final. Ele fala que começou a ler no final da tarde, começo da noite, e ele na madrugada ele terminou de ler o livro. Ele fechou de manhãzinha, né, 6 da manhã, ele não dormiu. Ele ficou tão interessado no livro que ele não dormiu ou seja, em 12 horas ele leu um livro que até hoje eu não consegui passar das 50 primeiras páginas. E se você me permitir, lógico, você citou esse livro Depois da Morte. Hoje, algumas pessoas me procuram no Centro Espírita Paulo de Tarso e me perguntam o que eles devem ler, porque perderam um ente amado, enfim, estão numa situação de desespero emocional. E eu sempre cito este livro do Depois da Morte, porque é um livro extraordinário para que a pessoa conheça a doutrina e se console com a doutrina em função de algum problema que ela esteja passando naquele determinado momento. Não, sem dúvida, né? E vale lembrar, amigos, que o nosso querido Vanderlei desenvolve um trabalho muito bacana que é feito lá na nossa casa, que é o trabalho de orientação espiritual, né? Então esse trabalho, as pessoas que vão à nossa casa a primeira vez, então muitas pessoas buscam a casa em busca de uma opinião, um aconselhamento na visão espírita dos desafios que estão perturbando ou que estão acometendo aquela pessoa. E o Vanderlei participa dessa equipe, né, Vanderlei? Exato. Com muita satisfação. E muitas vezes, lógico, né, muitas vezes uma das recomendações é indicar este livro, indicar aquele outro livro. Tem os tratamentos que a casa oferece. Exato. Se você quiser falar sobre esse trabalho, eu acho que seria interessante para os nossos estimados ouvintes. Na verdade, esse trabalho é um trabalho de assistência espiritual e ele é praticamente um pronto-socorro espiritual. Porque as pessoas muitas vezes vão ao centro sem saber exatamente o que o centro pode oferecer.
às vezes vão em busca de um milagre, às vezes vão em busca de uma explicação que elas não conseguem em outros lugares ou com a própria família, e aí buscam na casa espírita, através da entrevista e da orientação, essa resposta aos seus problemas. São inúmeros problemas, são múltiplos problemas que, evidentemente, nós procuramos orientar através dos tratamentos que a doutrina oferece. Exatamente. Muito bom. E lógico, né, Vanderlei, as dores são as mais variadas, né? Então, sim, evidentemente que cada caso é um caso. Nós não temos soluções como se fosse uma receita de bolo, né? Exatamente. Vai lá, assiste 3 semanas a palestra, toma 5 passes que o seu problema está resolvido, né? Evidentemente que é com muito carinho que essa equipe que desenvolve o trabalho da orientação fraterna encaminha e dá as orientações necessárias para pelo menos colocar no rumo certo, né? Sem sombra de dúvida. E nós não usamos esse tipo de orientação como panaceia para resolver o problema de ninguém. Exato. No fundo, quem tem que resolver o problema é a própria pessoa. Exato. O que nós fazemos é tentar conscientizá-la e levá-la a um caminho adequado. E o tema de hoje fala exatamente sobre isso. Exato. Porque o Pedi Obtereis, ele é uma exaltação à prece, para que a pessoa, através da prece, possa encontrar no plano espiritual, junto a Deus, esses remédios para a alma. Sem dúvida. E agora você me fez lembrar uma passagem muito bonita que está lá na obra Paulo e Estevão, quando o então médico Lucas conhece Saulo de Tarso, né, que já havia se convertido, né, após aquela história de Damasco, né? E então o Paulo, ele já se encontrava lá na igreja de Antioquia e ele fazia esse trabalho da orientação fraterna. Que maravilha. Então as pessoas que procuravam a igreja, ele ficava conversando, ficava explicando os ensinamentos do Evangelho, o pensamento do mestre, aquela coisa toda, né? E num determinado momento o Lucas fala: mas escuta, eu achei muito bacana a sua doutrina, essa doutrina do mestre e tal, só que eu sou médico, eu preciso trabalhar, eu preciso levar minha vida, né? E ele argumentou: sim, você é médico, você tem a sua profissão, mas você pode exercê-la junto com essa outra luz que vem dos planos superiores, né? E, logicamente, que ele foi tão envolvido, né, pela atmosfera psíquica, não só do local, como também do próprio Paulo, né, que eles se tornaram grandes amigos e ele teve início à trajetória, né? E o Lucas é o responsável, inclusive, pela terminologia cristã, né? Exatamente. Foi através da sugestão do Lucas que os seguidores de Jesus na época, eles eram conhecidos como os homens do caminho, né? E aí escuta, mas não é Jesus Cristo? Então vamos utilizar o termo cristão, que é para os seguidores de Jesus, né? E ele consegue oferecer, através desse termo, cristãos, a unidade que este grupo precisava. Exatamente. Você vê que interessante, né? E tudo começou numa orientação fraterna, né? Num bate-papo após as atividades lá da igreja de Antioquia, que era uma igreja sensacional, né? Aconteciam tantos fenômenos mediúnicos lá, que o ambiente de fraternidade era tamanho que até fenômeno de voz direta tinha naquela comunidade, né? Então é impressionante. Só que aí, com o passar do tempo, né, foi ocorrendo as dissensões, as brigas, os ciúmes, né, os recalques, aquele negócio de... Como é que a gente fica? Um fica os melindres. E aí, com o passar do tempo, né, as divisões foram ocorrendo e a própria espiritualidade superior deixou de produzir os fenômenos mediúnicos, né?
Retornamos então com o programa Momentos Espirituais. Hoje estamos recebendo a presença carinhosa e amiga do nosso querido Vanderlei. Agora há pouco nós tivemos um momento J. Silvestre, né? Esta é sua vida. Vocês já ouviram falar de J. Silvestre? Não é da sua época, né? E então o Vanderlei narrou para nós a sua trajetória, né, Vanderlei? E hoje nós gostaríamos de mandar um abraço carinhoso também para o nosso querido Fauzi, para a nossa querida Maria Fernanda, para a nossa querida Luciana, que estão nos ouvindo lá em São Paulo, capital, na Zona Norte. Então nós vamos retornar com o tema semanal do Evangelho, que é do capítulo 27, Pedi e obtereis. E nós vamos lançar aqui vamos fazer uma colocação para os amigos debaterem, né? Que tem muitas pessoas, amigos, que não se sentem confortáveis em fazer as preces, porque são pessoas que elas se consideram cheias de imperfeições, e na verdade todos nós temos-las, né? E se consideram assim tão cheias de imperfeições que elas se sentem envergonhadas, na verdade, de dirigir o pensamento a Deus, né? E também, por outro lado, há pessoas que sabem que Deus sabe das nossas necessidades e que vai atender às nossas necessidades, e que por isso mesmo não sentem acham que não é preciso fazer preces, né? Então eu gostaria que os nossos estimados colegas tecessem algumas considerações, né? Você gostaria de dar uma palavrinha, Vanderlei? Fique à vontade. Agora há pouco aqui nós estávamos discutindo, você fez algumas colocações que eu acho que são bem interessantes. Na verdade, Deus sabe melhor do que nós o que é bom para o nosso bem. Exato. Nós, como humanos, nós temos sempre uma ideia de que tudo que nós queremos deve ser imediato. Como nós temos uma trajetória curta de existência, evidentemente nós não conhecemos o todo. E Deus conhece. E evidentemente Ele não irá nos dar algo que possa nos prejudicar. Então nós sempre temos que buscar o melhor possível para nós, mas pelo nosso próprio esforço, pelo nosso trabalho, pela nossa ação. É por isso que nós temos que buscar. É claro que a prece ela é um refrigério para a alma, ela nos ajuda muito. Ela nos faz um conforto, um estímulo, né? Uma consolação. E é sempre uma forma de nós nos consolarmos e buscarmos em Deus esta oportunidade de conseguirmos o que nós precisamos, mas nunca nos esquecendo que o esforço também tem que ser pessoal. Sem dúvida. José Irmão, fique à vontade, querido. Exatamente. A prece, de fato, é um recurso maravilhoso, né? Se eu não me engano, isso tem vários pontos, mas André Luiz também levanta essa questão em uma das obras de Chico, falando que nós ainda não temos nem noção dos benefícios da prece, né? De como a prece ela pode ser poderosa, né? Ela pode ser transformadora. E essa questão também que o nosso irmão Marcelo colocou, e ela é muito importante, eu acho que até certo ponto ela é até bem natural. Eu falo aqui para os irmãos, confesso abertamente, que como nós todos somos imperfeitos, em determinado momento, se a gente escorrega, a gente dá uma discutida com alguém, ou certas coisas, certas atitudes que de repente que você já tem consciência que não foram bem legais, no hábito de orar, porque é importante criar o hábito de orar, né? Nem sempre a gente está naquele dia mais inspirado, nem sempre a gente está naquele dia, como diz a nossa querida Maria de Lourdes, de fazer a conexão com o lado espiritual, mas é importante manter o hábito de orar, aquele momento que seja na hora que você levanta, após a refeição, ou seja à noite, que você dá aqueles 5 minutos, que você respira, que você, né, fecha os olhos, pense
em Jesus e aí você faz a sua oração. E sempre pós algum tipo de conflito, pós algum tipo de escorregada, né? Eu digo isso até da minha parte, eu me sinto envergonhado sim. Às vezes eu me sinto envergonhado de me apresentar diante de Deus. E dirigir o pensamento. Exatamente, porque você sabe que você teve uma responsabilidade. Mas também vem a consciência de você saber, não é? Que você cometeu um erro e que, portanto, a prece também é uma oportunidade de você pedir perdão. Eu lembro que uma vez, eu era muito jovem, eu devia ter aí os meus 7 anos. Né? Então faz 15 anos no máximo. Né? Exatamente. Nós todos somos jovens, né? E eu lembro, foi uma coisa que me marcou muito, porque desde criança que você fica, né? Quando você tem... Minha mãe conversava muito comigo sobre Deus, falava sobre a reza, a oração, que ela sempre foi muito católica, e tinha uma coisa que não me saía da cabeça. Eu não me lembro muito bem o motivo, mas eu ficava pensando assim, eu vou pedir perdão a Deus. Mas como é que eu sei que ele me perdoou? Eu ficava pensando, né? Pensamento de criança. E eu resolvi fazer a pergunta para minha mãe. Eu até pensando que ela não saberia me responder. E ela me deu uma resposta que eu acho que foi totalmente inspirada. Maravilha. E que foi como se eu tivesse tomado um copo d'água naquele momento que eu estava mais feliz. Eu me sentia assim, extasiado mesmo, né? Eu chamei e falei, mãe, preciso fazer uma pergunta para a senhora. E eu lembro que ela estava fazendo, eu acho que dobrando uma roupa, alguma coisa, e eu acho que ela sentiu, né? E ela parou o que ela estava fazendo, virou para mim e falou, o que é, filho? Eu falei, mãe, quando a gente, assim, comete um erro, alguma coisa, e a gente pede perdão para Deus, como é que a gente sabe que Ele nos perdoou? Aí eu lembro até hoje que ela parou assim, pensou, olhou para mim e falou assim, filho, a partir do momento em que você se sente arrependido, e que você sente essa vontade de pedir perdão, automaticamente Ele já te perdoou. Ela respondeu. Que maravilha, né? Então eu falei assim, bom, então Ele me perdoou. Eu não lembro muito bem o que era, né? Mas na hora eu me senti assim, satisfeito com a resposta dela. Eu achei que ela ia buscar um outro caminho, que ela ia querer explicar, não. Ela parou, pensou um pouquinho, ela falou, a partir do momento que você se sentiu arrependido, que você sentiu essa vontade de pedir perdão, antes disso Deus já te perdoou. Quer dizer, aquilo, Ele sabe da nossa necessidade, mas nós também temos a necessidade de entrar em contato com Ele, né? E se eu não me engano, não sei se está no Evangelho também, no livro de André Luiz, eu acho que até uma pergunta de Kardec, que ele fala assim, qual é uma das coisas que mais pesam nos espíritos muito ignorantes, né, os espíritos perversos? E aí eles respondem, eles acham que Deus jamais vai perdoá-los, né? Isso, a consciência pesada, eles levam esse peso, porque diante de tanta atrocidade que esses espíritos cometeram, e aí é bom lembrar que todos nós temos as nossas histórias, né? Nós, às vezes, achamos que, quando nós passamos a ter a consciência do erro, nós vamos achar, não, mas como que Deus vai me perdoar com uma coisa que eu fiz assim, né? Que é tão horrível. E a grande surpresa desses espíritos é saber que a partir do momento que eles estão arrependidos, até usando a palavra da minha mãe, Deus está pronto está com braços abertos, né? Jesus está com braços abertos para recebê-los de volta, a exemplo do filho pródigo. Sem dúvida. Vamos aqui relembrar o primeiro capítulo belíssimo de Nosso Lar, que André Luiz ficou lutando contra a realidade, ele achava que aquilo não estava acontecendo, ele tentava respostas lógicas para aquela situação, mas ele lembrava-se que ele tinha desencarnado, ele falava, como eu posso estar morto se eu estou respirando, se o meu pulmão está funcionando, se eu sinto fome, se eu sinto frio, mas aquilo nada fazia sentido. E quando ele foi vencido pelo arrependimento verdadeiro, pela vontade, não, existe um Deus, só pode existir um Deus, e ele, como ele diz, ele chora, se ajoelha, ele faz a oração pela primeira vez, com todo o seu coração. Ele até fala poder superior, né? Exatamente. Ele evita o termo Deus. Exatamente. Clarencio se faz visível, né? Uma das cenas mais belas, né? Clarencio de imediato se faz visível e fala assim,
meu filho, Deus é por ti, né? Deus é por você também, e afaga a cabeça dele ali, e aí acabou o seu sofrimento. Exatamente. Então, a gente está no primeiro capítulo, é uma das passagens ele ficou mais de 8 anos no umbral. Exatamente. Então é importante dizer aos irmãos, mesmo que nós tenhamos a consciência pesada diante de alguma coisa, não é? Aquela vontade, aquele vazio que nós sentimos, né? É algo que as pessoas, alguns orientadores dizem que é a saudade de Jesus que nós sentimos. Nós não queremos admitir, mas nós todos temos a saudade de Jesus. Então é sempre saber que Deus é maior do que todos os nossos problemas e que Ele sempre, porque Ele é perfeito, tem a capacidade do perdão. Né? E a misericórdia? A misericórdia eterna, sem dúvida. Sem dúvida. A misericórdia, né, que o Vanderlei está lembrando. Muito bom. Marcos, gostaria de ouvi-lo. Esse complexo de culpa é uma coisa que me atormenta, me alivia. O que eu devo fazer? Eu vou ficar na culpa? Realmente, Marcelo, tem certas coisas que nos afastam da prece e nos afastam de Deus, por nossa própria vontade, né? Uma delas é a culpa, uma das coisas muito, muito grande, né? Que nos afasta. E outra coisa é a revolta. Então, eu estava conversando com uma senhora outro dia que perdeu o marido e ela disse que não acreditava mais em Deus, porque o marido era bom. E por que tanta gente que não é boa fica, né? E por que o marido dela, que era bom, foi? Então, não acreditava mais em Deus, estava revoltada com Deus, e esse sentimento de revolta com Deus, ele acabou por afastá-la da prece e afastá-la de Deus. E eu acho que intuído também, como todos somos nesse momento, né? Ela me perguntou por que a morte existe? Se Deus é bom, a morte não deveria existir, né? E eu disse que todas as leis naturais são sábias e que Deus sabe o que faz, né? Ah, mas a morte, eu falei, olha, as coisas precisam morrer para se renovar. Então, aquilo que nos dá, a principal coisa que nos dá vida, que dá possibilidade de vida em nosso planeta é o Sol. E o Sol, ele está morrendo. É a morte do Sol que nos proporciona luz. É a morte do Sol que nos proporciona calor. É a morte do Sol que faz com que a vida nasça em nosso planeta há milhões de anos. E daqui a 10 bilhões de anos o Sol deixará de existir. E aí vai deixar de existir. Chão, né? Mas Dá tempo de quem não casou casar, né? Dá tempo de quem não casou casar. Então, essa revolta, ela nos afasta também, né, Marcelo? E eu acho que a gente precisaria, quando a psicologia diz que quando a gente está imerso dentro de uma certa emoção, nós não conseguimos sentir outra emoção. Então, quando nós estamos imersos na culpa, imersos na raiva, nós não conseguimos sentir outra emoção. É preciso de técnicas para você sair de uma emoção e entrar em outra. Então, nós, quando estamos imersos em algum sentimento ruim, nós não percebemos Deus ao nosso lado. Quando nós estamos imersos na revolta e na culpa, nós não percebemos a lei divina majestosa se operando em nossas vidas, né? Então eu acho que o Vanderlei tem até uma lição muito importante sobre isso que eu gostaria de ouvir, Vanderlei. Vanderlei, clareia a nossa mente, Vanderlei. Esse texto, eu trouxe um texto aqui, e esse texto é de um autor desconhecido, mas mostra efetivamente essa dificuldade que o Marcos acabou de falar, que o homem tem hoje na busca de algo efetivamente mais concreto para o seu bem, para a sua felicidade. Então, a história é a seguinte: um homem sussurrou: Deus, fale comigo. E um rouxinol começou a cantar, mas o homem não ouviu. Então o homem repetiu: Deus, fale comigo. E um trovão ecoou nos céus, mas o homem foi incapaz de ouvir. O homem olhou em volta e disse: Deus, deixe-me vê-lo. E uma estrela brilhou no céu, mas o homem não a notou. O homem começou a gritar: Deus, mostre-me um milagre. E uma criança nasceu,
mas o homem não sentiu o pulsar da vida. Então o homem começou a chorar e a se desesperar. Deus, toque-me, deixe-me sentir que você está aqui comigo. E uma borboleta pousou suavemente em seu ombro. O homem espantou a borboleta com a mão e, desiludido, continuou seu caminho triste, sozinho e com medo. Meu Deus, quantas manifestações da presença de Deus, né? Pois é. Que história maravilhosa, né, Vanderlei? Impressionante, né? E nós ainda nos envolvemos muitas vezes com energias inferiores, com esse sentimento de culpa, com esse sentimento de preguiça, né? Imagina, né? Você, eu não vou pedir, não vou ficar rezando para Deus porque Ele sabe do que eu preciso, já tem as leis dele, para que eu vou ficar pedindo, né? Então, quer dizer, isso demonstra a nossa imaturidade psicológica, a nossa infantilidade de não ter os nossos sentimentos e a nossa inteligência ainda preparada ou ainda num terreno mais avançado. Retornamos então com o programa Momentos Espirituais, hoje recebendo a visita carinhosa do nosso querido Vanderlei, que está compartilhando aqui conosco os seus sentimentos, os seus conhecimentos, e para nós é uma alegria muito grande. E, lógico, também com a presença dos amigos, né? O José Irmão, o Claudemir, o Fábio, o nosso querido Marcos e o infatigável Guilherme. Vanderlei, eu gostaria, você falou para nós aqui no intervalo que lá, quando você abraçou a doutrina espírita, você frequentou lá em São Paulo o Centro Espírita Paz e Amor. Exatamente. Lá no Tatuapé, que é uma instituição gigantesca, né? É muito grande, sim. E como é que foi lá? Como é que foi a sua atividade lá? Fala um pouquinho para nós. Na verdade, a minha atividade na casa, lá no Paz e Amor, foi muito curta, muito pequena, porque logo me transferi para Vinhedo. Ah, perfeito. Mas o ambiente que eu encontrei no Paz e Amor, o ambiente que eu encontrei na casa, as pessoas com uma tremenda boa vontade, me acolhendo de uma forma extraordinária, fez com que eu acreditasse que tudo que é feito com voluntariedade e com fraternidade é muito melhor. E era algo que eu efetivamente precisava conhecer, porque sempre transitei em meios empresariais, e isso é uma coisa que muitas vezes não transfere a verdadeira bondade das pessoas pela concorrência do dia a dia, pela cabeça ocupada que tem as pessoas apenas com a nos parte seus material, interesses. né? Exatamente. O próprio egoísmo das pessoas em relação a essa parte de desenvolvimento material e não olhando para o espiritual. Foi quando eu descobri o lado espiritual, né? E aí foi uma coisa maravilhosa para mim. Foi algo assim extraordinário que eu precisava acordar para essa nova vida que hoje eu estou levando. Que maravilha. E aí depois você se muda definitivamente para Vinhedo, né? E por volta do ano 2000... E aí como é que você conheceu o Centro Espírita Paulo de Tarso? O Agnello já existia nessa época? O Agnello existe desde Roma, né? Provavelmente. Desde Roma. O Agnello fabricava as carroças, né? Fabricava as carroças. Nosso querido. Vou ter que trazê-lo aqui, vou trazê-lo aqui no programa. Nosso Quero ver vocês falarem Agnello. isso para ele. O nosso filósofo Agnello, né? Exato. Maravilhoso. Mas como que você conheceu a casa do Centro Espírita Paulo de Tarso aqui de Vinhedo? Na verdade, eu conheci a casa Paulo de Tarso aqui em Vinhedo antes de me mudar para cá. Ah, sei. Porque como eu tenho casa aqui desde 1988, eu comecei a frequentar a cidade. E aí conheci algumas pessoas, o Marco Mânica sim, e a Leda Mânica. Mânica, Sim, são duas pessoas extraordinárias. Sim. O Marco, inclusive, foi presidente do Centro Espírita Paulo Trabalho de Tarso. maravilhoso, trabalhou ativamente lá junto conosco. E naquela oportunidade, eles estavam querendo criar uma creche para o Centro Espírita Paulo de Tarso. Sim, sim. E para nós edificarmos aquele prédio da creche,
nós precisávamos de recursos. E aí eu entrei para trabalhar na casa, na área de eventos. E aí nós fizemos inúmeros jantares dançantes, fizemos inúmeros eventos, e foi aí que nós conseguimos construir aquela creche, que hoje não está em atividade, mas é um prédio maravilhoso, uma creche 5 estrelas que nós temos lá no Paulo de Tarso. Mas então, mesmo antes de me mudar para cá, eu já conheci o pessoal do Paulo de Tarso. E é exemplo do Paz e Amor lá de São Paulo, eu só encontrei amor, só encontrei boa vontade, consolação, pessoas amigas, fraternais. Ah, bacana. Então, de 88 para cá, você já tinham uma certa convivência com o pessoal lá do Paulo de Tarso. Sim, né? sem dúvida, sem dúvida. Que acho que na época nem era lá, né, Vanderlei? Na época nem era no endereço Não, atual. eu comecei lá onde é hoje. Ah, já no endereço atual. Já no né? endereço atual. Eu fiquei lá no endereço atual. Fiz todos os cursos da casa, Sim. que a casa oferece cursos maravilhosos, curso básico, depois fiz o Aprendizes do Evangelho. Quem que você depois pegou a a educação. época dos coordenadores lá? O coordenador principal daquela época era a Eliana Magalhães. Ah, Eliana Espina. A Eliana Eliana Magalhães, desculpa. uma maravilhosa doutrinadora, uma pessoa que tinha uma capacidade administrativa muito sensacional. grande. Organizou determinada, os cursos, né? Determinada. Nossa, e aí nós começamos admirava essa ela. trajetória de cursos dentro da casa, eu fiz todos esses cursos e depois fui me transformando em expositor também dos cursos, porque Sim. eu A achava que eu tinha essa condição, né? A seara é grande, né? É muito grande. E vale a pena recordar, o José Irmão está nos lembrando que, infelizmente, a nossa querida Eliana Magalhães abandonou o corpo há cerca de 3 anos aproximadamente, né? Alguma coisa assim, né? Muito bom. Bem, amigos, vamos dar continuidade, né? Então, às nossas reflexões. O nosso querido Marcos e o Vanderlei gostariam de abordar alguns temas relacionados com a visão científica da prece, o que a medicina fala, né? Então fiquem à vontade aí, gostaria de ouvi-los. Pode falar, Vandeco. A prece e o passe magnético hoje são aceitos pela medicina. Por quê? Porque a oração ajuda a baixar a pressão arterial. E os médicos comprovaram isto, analisando seus doentes, fazendo pesquisas em cima disso. Diminui o ritmo cardíaco, equilibra o organismo da pessoa, colabora assim com o sistema imunológico. Exatamente. Então são todos fatores que a medicina já está comprovando que são extremamente eficazes para a saúde das pessoas. Não é? Cérebro aumenta a carga de substâncias analgésicas. Ok? Quem ora gera uma expectativa positiva para como ele vai se sentir depois, porque ele pede aos espíritos, a Deus, ou ao santo, a quem quer que ele se manifeste, e ele espera o quê? Ele espera uma melhoria. E isto faz com que ele reúna condições necessárias no seu organismo para que realmente tudo isso se transforme em algo positivo. Nós estamos aqui com um médico, que é o nosso querido Marcelo, e ele pode falar até a respeito disso, melhor do que eu, é claro. Não, sem dúvida. Tem muitos estudos nessa, inclusive estudos estatísticos, né, que demonstram, por exemplo, foi feito um estudo nas unidades de terapia intensiva, né? Lá no Rio de Janeiro é CTI, né? Mas aqui é UTI, né? Lá no Rio de Janeiro não existe biscoito, né? Ou é bolacha? Não existe bolacha. Existe bolacha. Não existe bolacha. Lá a gente fala que está escrito no pacote, que é biscoito. Então tem essas diferenças entre São Paulo e Rio. Mas foi feito um estudo... Bolacha lá é violência. Foi feito um estudo estatístico lá muito... assim, muito criterioso, e foram numa UTI acompanhando pacientes nas unidades de terapia intensiva, sobretudo com doenças cardiovasculares. E a doença em si, não houve mudança na mortalidade. A gravidade da doença, se o paciente está na UTI, a gravidade é a mesma, né? Então tem o curso natural
da evolução do organismo da pessoa e o paciente vai evoluir para o óbito naqueles casos que está caminhando mesmo. Mas observou-se que aqueles pacientes, foi feito um estudo acompanhando os pacientes, para quem eram feitas um grupo de pacientes que eram submetidas às orações e outro grupo que não era submetido às orações. E aí compararam os resultados. O grupo dos pacientes que foi submetido à oração, esse grupo teve menos complicações. Então, por exemplo, não tinha infecção nos catéteres que eram usados, né? E eles sabiam que estavam orando por eles? Tem alguns grupos que não, ambos os grupos não sabiam. Ô Marcelo, não sabiam que estavam orando. Deixa eu completar, essa experiência que você está falando aí, tem inclusive um artigo do Drauzio Varela na internet, que vale a pena olhar. Sim, sim. Metade do grupo que recebeu oração sim sabia. A outra metade do grupo que recebeu a oração não sabia. Mas é que tem outros trabalhos que os pacientes não sabiam. Isso. Esse que você está falando é o do Drauzio. Que ele estava relatando, mas o curioso é que além desse resultado que se diz para o grupo que recebeu a oração, o fato da pessoa também saber que recebeu, então dentro dos que receberam a oração, o resultado foi melhor ainda para aqueles que souberam se sentia mais estimulado. que estavam recebendo orações. E a expectativa positiva que nós mencionamos agora há pouco. Isso. Porque se a pessoa sabe que está recebendo esse influxo positivo, ele vai ter uma expectativa melhor. Se estimula, e ele né? mesmo Exatamente. se realça como positivismo. Exatamente, como tem o caminho inverso, né? O caminho inverso é a depressão psicológica leva à depressão imunológica. E a depressão imunológica dá abertura para as mais variadas doenças. Com certeza. Então, fica à vontade, Zé Irmão. E então, viu, Guilherme, isso que você falou está correto do trabalho do Drauzio. Eu cheguei a ver esse daí também, que ele colocou no... Acho que é no site dele que está, não é? Isso, está no site dele. Mas tem outros trabalhos que as pessoas não sabiam, entendeu? Mas, realmente, quando sabe, você se sente mais estimulado, né? Como o Vanderlei colocou aqui para nós, né? Pois não, José Irmão, fique à vontade. Nós estávamos conversando um tema muito interessante aqui no intervalo e o Fábio até tocou num assunto muito importante que eu gostaria de abordar, só que eu vou aqui dar o meu ponto de vista, né? O meu ponto de vista, obviamente, usando como base a doutrina, que nos explica de maneira muito esclarecedora que nós somos espíritos, neste momento, em fase de experiência pela matéria, né? Então a matéria tem um objetivo de servir como escola, né? Para que os espíritos possam se desenvolver, né? É engraçado, mas nós necessitamos nos humanizar, né? Nós necessitamos evoluir moralmente, né? Desenvolver o aprendizado no amor. Essa é a grande verdade. O espírito, quanto mais ignorante, obviamente ele é mais apegado à matéria, né? O estado psicológico dele, psíquico, os seus olhos são voltados para as necessidades da matéria. Isso nós sabemos, quer dizer, existem alguns estudos e alguns espíritos que nos dizem que a nossa preocupação, os nossos chakras, por exemplo, hoje nós usamos quase sempre ainda do pescoço para baixo, né? Os pontos energéticos que a gente mais da cintura para baixo, isso, na região da cintura. Os pontos que nós mais nos interessamos ainda é o estômago, o gástrico, né? E o genésico. E o genésico, exatamente. Então, nós somos muito voltados para isso. São conhecidos também como centros de força, né? Exatamente. Os chakras são na linguagem indiana. Exatamente. Então, é natural que nossos interesses, nesse ponto ainda de infância espiritual, sejam de fato em relação à matéria. Então, no momento da oração, vai se representar também dessa forma, né? Nós queremos os benefícios em relação à própria matéria, à nossa vida material. Então nós pedimos mais saúde quando nós estamos doentes, nós pedimos mais dinheiro quando nós estamos sem dinheiro, né? Nós pedimos um trabalho quando nós estamos desempregados, né? E em alguns momentos nós buscamos até fazer um escambo, né? Como diz aqui o Marcos, fazer uma troca com Deus, que é a faixa infantil espiritual que nós ainda estamos situados.
Nós pedimos assim, Senhor, se o Senhor me der isso, eu vou fazer aquilo, eu vou orar de tal forma, porque ainda é a nossa faixa. Conforme nós vamos evoluindo e nós vamos compreendendo que a vida real não é só a da matéria, mas sobretudo a do espírito, e portanto também os nossos anseios passam a ter uma visão mais espiritualizante, também os nossos interesses, e daí a nossa oração também vai estar voltada para as coisas do espírito. São as dificuldades no campo emocional e, portanto, também espiritual. É aquela dificuldade que nós temos em perdoar alguém, porque nós já sabemos do benefício do perdão pela consciência, mas não ainda pelo coração. Então nós necessitamos orar buscando força a Jesus e a Deus como um apoio, porque nós não nos bastamos a nós mesmos, né? Nós ainda somos muito fracos, né? Aquela necessidade, aquela falta que nós temos ainda de compreender a necessidade do outro, ou apenas aceitar ele como é, porque nós ainda somos muito, nós ainda temos um impulso muito forte a reagir de maneira muito agressiva a quem se opõe a nós, por exemplo, ou simplesmente pensa de maneira diferente do que nós estamos pensando, ou da linha que nós achamos que é correta, mas também a partir do momento que a gente passa a ter essa consciência, nós oramos a Deus também, pedindo para que Ele nos dê mais paciência, mais tolerância e também amor, que é aquele rompimento com o nosso egoísmo que tem a ver com a nossa matéria. O fato de saber nem sempre já é imediatamente o agir. Nós ainda nos demoramos, mesmo sabendo, porque o conhecimento atinge primeiro a mente, mas o coração necessita de trabalho persistente no bem. Então, essa fase infantil ainda de buscar a troca com Deus, ela é compreensível, mas é necessário o avanço, quer dizer, o avanço para os interesses de fato humanos, emocionais e espirituais também, né? Se os irmãos quiserem trazer mais alguma ideia em relação a isso. O Fabinho, né? O Fabinho, gostaria de ouvi-lo, né, Fabinho? Que você tinha feito uma colocação nessa linha, né? Então, acho que valeria a pena. O Zé Irmão fez uma análise, agora eu vou fazer uma síntese. Se você me permite, Zé Irmão. A lei do homem é a lei de troca, né? Mas a lei de Deus é a lei de doação. Então, nós estamos sempre querendo propor alguma coisa para obter alguma coisa em troca. Mas o que Deus quer da gente? Né? A gente pede o que a gente quer, né? Mas na verdade Ele dá o que a gente precisa. Então muitas vezes não é o que a gente quer. Então, o que a gente precisa de fato é nos tornarmos uma pessoa melhor. Como assim me tornar uma pessoa melhor? A boca não fala do que o coração está cheio? Então, para eu me tornar uma pessoa melhor, eu tenho que mudar meu coração. Né? Eu sou o que eu sinto. Aí eu pego o que eu sinto e embalo num monte de palavras. Né? E aí eu enrolo todo mundo com as minhas palavras. Mas vai ver lá no âmago, pega um psicólogo, vai ver lá no âmago que ele vai achar certinho o que o seu sentimento está falando nessa hora. Né? Porque nós somos sentimentos. Nós somos sentimentos ambulantes. Né? E então o que Deus quer da gente? Ele quer que os seus filhos, né, se aproximem a Ele, gravitem em torno dele. Né? E como isso? Purificando-se, né? Melhorando-se, se despojando daquelas coisas que nos prendem, do orgulho, do egoísmo, né? Da avareza, da preguiça, né? E nos tornando pessoas melhores. Então, quando a gente faz uma prece, Zé, a gente está fazendo uma introspecção. Né? Nós estamos acalmando o lago, que está todo turvo, né? Que está todo agitado, e nós estamos vendo aonde que está a sujeira, né? Que está lá no fundo, que jeito que ela é, que cor que ela é, né? Que lado que está mais mordento, que lado que está mais pedregoso, né? E aí nessa prece nós estamos fazendo um exercício de nos conhecer a nós mesmos, fazendo um exercício
de mexer com os nossos sentimentos, um exercício de aproximar os nossos sentimentos do sentimento de Deus. Então, por isso que fazer a prece é importante, que Jesus nos incentivou, né? Pede, né? Bate, né? Ou seja, se mostra, se manifesta, que eu quero te ver, eu quero que você se veja também, eu quero que nós nos comuniquemos. Mas por que eu tenho que pedir se Deus é onisciente, se Ele sabe tudo o que eu preciso, por que eu preciso pedir? Então, quem responde isso é a Nete Guimarães. Ela fala assim, Marcos: quando o meu filho chega da escola, eu não pergunto para ele o que o professor ensinou. Né? Porque essa pergunta, todos os alunos da escola vão responder igual. Vai falar assim, hoje ele ensinou que 2 mais 2 são igual a 4. Né? Mas a pergunta que eu faço para o meu filho é a seguinte: o que você perguntou para o professor hoje? Quando eu faço essa pergunta para o meu filho, eu estou estimulando ele a participar, ele a dar a contribuição dele, ele a mexer com ele mesmo. Né? Então, o que Deus quer é o seguinte: ele já sabe o que você precisa, mas Ele quer que você saiba o que você precisa. Ele quer que você se mexa, Ele quer que você faça a sua pergunta, quer que você participe. Que você enxergue. Que você enxergue. Né? Então é isso. Deu para entender? E a natureza é tão sábia que a pergunta mais fundamental de qualquer criança, a partir dos 3, 4 anos, que muitas vezes aborrece em casa, mas deveria ser um estímulo, qual é a pergunta mais importante que uma criança faz para se desenvolver? Por quê? Por quê? Por quê? E cai no que o Fábio acabou de nos falar. Nós precisamos estimular para que o Deus que tem dentro de você se manifeste. E você até me lembra, né, que tinha um programa na TV Cultura que ele falava assim, né, porque sim não é resposta. Mas olha, eu ia falar agora, intervir, falando assim, né, que às vezes a gente, por impaciência, nós respondemos porque sim. Porque né? sim. E aí eu também lembro desse programa né, que aí ele vinha porque sim não é resposta e dava a explicação. Porque sim não é resposta. E aí ele desenvolveu o assunto, né? Marcos, gostaria de ouvi-lo. Você separou também alguns aspectos da prece na visão científica, né? Então eu gostaria de ouvi-lo. Nós estávamos falando, né, há algum tempo atrás, sobre as provas científicas, né, que a ciência já possui sobre a ação da prece. Inclusive, o nosso colega Vanderlei citou muito bem alguma delas. Eu tenho aqui uma outra que foi feita pela Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, onde foi feito um estudo com pessoas que eram consideradas felizes, outras não. Então eles submetiam essas pessoas a ressonâncias magnéticas, né? E elas eram catalogadas numa frequência X de pensamento entre a tristeza e a felicidade. Então aquelas que se diziam estarem felizes naquele momento, o cérebro era escaneado de uma certa maneira, tinha uma certa frequência e certas regiões acendidas na ressonância, e as que se diziam tristes tinham outras. Na verdade era na tomografia, no PET scan, né? Tomografia por positron, scan quer dizer varredura, né? Então seria por essa tomografia. Mas eu estou te falando, Marcos, porque tem pessoas que confundem a ressonância com a tomografia. Eu preciso acreditar em você, Marcelo, porque eu não entendo nada dessas coisas. Então, muito grato pela colocação correta. Mas o fato é que elas entravam nessa máquina, né? E aí era feito esse escaneamento, e aí foi feito um range, né? Foi feito um espectro que ia de menos, eu não sei o que significa, mas ia de menos 0,3 a mais 0,3. Enfim. E aí pegaram meditadores e monges que oravam, né? E que tinham mais de 10 mil horas de meditação, e colocaram também dentro dessa máquina eles orando e meditando. E uma dessas pessoas, um desses monges,
ele saiu da média, assim, saiu dessa faixa e muito, ele suplantou esse range, né, esse intervalo. E ele foi chamado, inclusive, pela ciência, saiu em vários jornais, como sendo o homem mais feliz do mundo. É um francês. É um francês, ele é chamado de Mathieu Ricard. Ele era um antigo PhD em biotecnologia na Universidade da França. Largou tudo e foi ser monge. Largou tudo e foi ser monge no Tibete, e hoje ele é considerado o homem mais feliz do mundo. E ele então dá palestras e ele explica, né, que o poder da oração e o poder da meditação é que trouxeram isso. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho, em 1861, né, muito antes disso tudo, né, já dizia que com a oração vossa alma se desprende da matéria e se eleva a mundos infinitos e celestes, que os pobres humanos desconhecem. Através da prece, Deus se revela. Então, a prece tem este poder que nós estamos, talvez, muito longe de conhecer a total abrangência e a magnitude que a prece pode nos oferecer. Mais de 150 anos depois, a ciência comprova o que o Kardec coloca em O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Exato. Aí eu te pergunto, quem que está ultrapassado? É Kardec que está ultrapassado? Se o que ele colocou está sendo comprovado agora, né? Entendeu? Ah, mas isso aí é de 1850, né? Teve um amigo que falou isso para mim. Um amigo que, para minha surpresa, era de berço espírita, né? Entendeu? Mas, né, foi por outro caminho e tal. Muito bem. Vanderlei, você gostaria de fazer mais algum comentário? Fique à vontade. O que nós poderíamos tentar fazer era uma simplificação desse tipo de colocação científica. Sim, sim. Da seguinte forma: vamos mentalizar que todos nós estamos mergulhados num aquário. Esse aquário não é nada mais, nada menos que o universo, que é o fluido cósmico universal. Ok? Este fluido cósmico universal, onde nós estamos submersos, todos nós envolvidos pelo mesmo fluido, ele recebe o impulso da vontade. A vontade o que é? A vontade é o veículo do pensamento. Nós pensamos, né? Nós somos um ser que nos colocamos através da prece em comunicação com outro ser que nós escolhemos para invocar. Seja Deus, seja um santo, algum espírito, enfim, cada um tem sua forma de oração. Então, essa vontade que é o veículo do pensamento, ele funciona igual ao ar, que é o veículo do som. Quando nós vemos um raio bem distante, nós ainda não escutamos o som. Mas quando vemos este raio, a gente começa a contar mentalmente os segundos. 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Quando este som chegar à nossa presença, aos nossos ouvidos, e nós estivermos, por exemplo, no número 10, nós sabemos que o centro deste raio, o centro desta chuva, está a 3.000 metros de nós, porque o som ele caminha a 300 metros por segundo. 10 segundos vezes 300 metros, 3.000 metros, está a 3 quilômetros. O que é o pensamento? O pensamento é exatamente isso. É a movimentação de moléculas através da nossa vontade para nós atingirmos um ser no qual nós estamos invocando. Estamos precisando ou da sua ajuda, fazendo o nosso pedido, enfim, qualquer que seja a razão deste contato. Então, quando o pensamento é enviado, estabelece uma corrente fluídica entre a pessoa que está orando e o ser que está recebendo esta oração, esta prece, este pedido. É assim que funciona, simplificando evidentemente, o poder e a transmissão da prece. É a ação da prece. Perfeito, Vanderlei. Retornando ao início até, né? Todo desejo
é manancial de poder e nós nos servimos uns aos outros. Perfeitamente. Clarencio tinha razão, né, Zé Irmão? Muito bom. Amigos, vocês gostariam de fazer mais algumas colocações? Guilherme, Claudemir? Eu tenho uma experiência Fabinho. pessoal para falar aqui, Marcelo. Opa, manda bala. Que é a seguinte. Uma vez eu fui visitar lá o Cristo de Vinhedo, né? E quando eu cheguei no banheiro lá do estabelecimento, estava tudo quebrado. Então veio um pensamento de raiva em mim. Porque o mictório estava quebrado, as paredes estavam pichadas. E eu pensei assim, nossa, mas a gente podia viver tão bem em harmonia, né? Todo mundo, tudo limpinho, tudo organizado. E eu senti uma raiva da pessoa que fez aquilo, né? Eu senti uma raiva muito grande da pessoa que fez aquilo, ou das pessoas que fizeram aquilo, porque... O Marcos e o Guilherme sempre dizem que você tem o coração endurecido mesmo, viu? Pois é. Você precisa praticar a caridade, né? Pois é, e aí, quer dizer, aí o que eu pensei? Pensei assim, gente do céu, são meus irmãos. Opa, aí já começou a melhorar. Assim, eu tô aqui enfiado nesse mundo, junto com eles, porque, em primeiro lugar, eu também tenho outras coisas que eu faço que as pessoas ficam com raiva de mim. Aí o coração amoleceu. Então essa foi a primeira reflexão que veio. A segunda reflexão que veio é o seguinte: se eu tenho um depósito nas mãos com o conhecimento que eu tenho, que eles ainda não têm, né? Se eu tenho uma bagagem a mais que eles não têm, qual que é a minha postura? Eu quero que o Cristo me sirva ou eu estou aqui para servir o Cristo? Né? Com esse conhecimento que eu estou adquirindo, com essa bagagem, né, que nós estamos acumulando. Então, eu quero servir ao Cristo. Né? Eu aceitei o Evangelho dentro de mim para servir o Cristo. Então, o que eu tenho que sentir para com esses meus irmãos não é esse sentimento que eu estou tendo. Porque se eu tiver esse sentimento que eu estou tendo, eu não posso ajudar o Cristo. Né? Então, eu não posso ser um trabalhador dele. Eu não posso estar na seara dele mais. Né? Eu vou precisar, sim, ser uma pessoa servida, que alguém vem aqui e fica me servindo o tempo todo. Mas não é isso que eu quero. Então eu saí do papel de passivo, do papel de repreendedor, né, de juiz, para o papel de, ok, vamos então ver essa pessoa que fez isso como um aluno, como alguém que precisa da minha prece, como alguém que precisa da minha palavra, como alguém que precisa da minha instrução, como alguém que precisa da minha paciência. Né? Então, mudou, né? Mudou o sentimento com uma pequena reflexão. E eu acho que isso daí é uma prece também que a gente faz. Né? Então, numa situação dessa na vida, onde a gente sente uma revolta, onde a gente sente alguma coisa que traz alguma coisa ruim, negativa, a gente reflete também, com Deus no nosso coração, e a gente nesse momento está se sintonizando, né? A gente está se sintonizando, está emitindo com a nossa vontade esses pensamentos que estão se sintonizando, né? Com a esfera superior e falando dentro de nós mesmos, né? A resposta, então, e também volta na poesia da Alta de Souza. Sim, também. Né? Então, uma ideia para a gente, quando a gente se sentir nessa situação. O mais bonito disso tudo é que você estava aos pés do Cristo, né, quando pensou isso tudo. Exatamente. Boa. É a simbologia, né? Muito bom. Vanderlei, você gostaria de tecer mais alguns comentários? Fique à vontade. O comentário que eu posso fazer é que eu estou imensamente impressionado com esse programa. Gostei imensamente de estar aqui com vocês. Uma ótima oportunidade para uma reflexão, para levar o nosso recado. A casa é sua e o convite é permanente. Muito obrigado. Virei sempre. Opa, maravilha. Só vou fazer um último comentário aqui, vou ler um comentário aqui do Kardec, mas é uma leitura simples, né? Antes das 3 da manhã termina. A prece é uma invocação, ele resume. Kardec com a sua capacidade de resumir, né, de sintetizar.
A prece é uma invocação e, em certos casos, uma evocação, pela qual chamamos este ou aquele espírito. Quando dirigida a Deus, ele nos envia seus mensageiros, os bons espíritos. A prece não pode alterar os desígnios da providência, mas por ela os bons espíritos podem vir em nosso auxílio, seja para nos dar a força moral que nos falta, seja para nos sugerir os pensamentos necessários. Daí vem o alívio, que se experimenta quando se ora com fervor. Orar com fervor. Eles mesmos, daí vem também o alívio que experimentam os espíritos sofredores quando se ora por eles. Eles mesmos pedem essas preces sob a forma que lhes é mais familiar e que está mais em relação com as ideias que conservaram de sua existência corpórea. Diz-nos, porém, a razão, aliás, de acordo com os espíritos, com os benfeitores espirituais, que a prece dos lábios é uma fórmula vã, quando nela não participa o coração. Então podemos sim orar em voz alta, mesmo porque muitas vezes orando em voz alta nós vamos tocar alguns corações. E também tocar corações, Guilherme, tocar corações que se encontram já no mundo espiritual, né? E que vão estimular esses nossos irmãos a buscar uma nova trajetória e ao mesmo tempo em que eles se sentem aliviados. Logicamente que nós nos referimos aos espíritos que se encontram em situações mais delicadas. Então, era só esse o resumo que a gente gostaria de ler, e tem umas dicas aqui que o nosso querido Marcos vai ler para nós no encerramento agora do programa. Vanderlei, uma alegria imensa recebê-lo. Obrigado. O mesmo carinho que você nos dedica lá na nossa convivência, lá na nossa casa. Pudemos compartilhar novamente aqui. Aprendemos demais, né? Você sempre se aprofundando nos detalhes, né, que você nos trouxe. Abrilhantou demais o nosso programa e, como disse agora há pouco, o convite é permanente. Agradeço imensamente. Eu sou realmente muito beneficiado por estar aqui com vocês. Agradeço muito, obrigado. Voltarei com certeza. Maravilha. Gostaria que você deixasse um grande abraço para a nossa querida Yara, para a nossa querida Vânia, né, e toda a família, né, o maridão. E os filhos, né, que eu acho que eu não conheço ainda, né, os filhotes, né? Ivan o terrível e qual outro? Vinícius o mais terrível. O Vinícius é o mais terrível. Ivan e Vinícius. Legal. Claudemir, um grande abraço, viu? Obrigado aí pela presença. E o convite também é permanente, viu? Para nós foi um estímulo muito grande a sua presença. José Irmão, suas considerações finais, você tem até às 3 da manhã para fazê-las. Muito bom. Meus amigos, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Como sempre, uma alegria, um prazer estar presente aqui, em reunião com esses amigos tão maravilhosos, com vocês aí que estão nos escutando também. E que Deus nos abençoe a todos e que Jesus nos sustente na palma de suas mãos. Fabinho, obrigado por compartilhar esses sentimentos e essa sua reflexão que você fez conosco. Suas despedidas, por favor. Eu queria, agradecer também a oportunidade, mandar um abraço para todos e falar mais uma palavrinha aqui, que é o seguinte, que quando a gente conseguir ser esse sentimento, né, o tempo todo, a nossa vida vai ser uma prece. E é aí que a gente tem que chegar. Sem dúvida, bem lembrado. Marcos, suas despedidas, embora estejamos distante, né, desse momento, né, mas é realmente isso.
Eu queria dizer que se o Fábio tem o coração endurecido, meu, então... Meu Deus. Ele sabe que eu falei brincando, para com isso. Eu agradeço aos amigos, aos ouvintes, aos parceiros aqui presentes, mas agradeço mais a Deus que por acréscimo de sua misericórdia nos permite